Quinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, com o nosso irmão amado de Cuiabá, José Cristóvão Júnior, conhecido aí como Júnior, nosso irmão querido que tem aí trazido, né, e as suas experiências aí, nesse momento que nós vivemos aí novo, né, eu creio que realmente a gente tem um período aí, né, antes corona, depois de corona, né, com essa função aí de pandemia, né, essa função toda aí de quarentena, e a gente vê assim como Deus tem operado, né, na sua multiforme sabedoria, né, na vida dos seus escolhidos, né. E a palavra diz, né, que toda boca confessará e que todo joelho vai se dobrar, né, a boca vai confessar que o Senhor Jesus é o Rei da Glória. Então, assim, glória a Deus. Agora, como que vai ser isso, ele não explicou para nós, né? Aí fica no encargo do Todo-Poderoso, que tem arranjado para nós. E nesse primeiro bloco, você que está acompanhando agora, nós falávamos aí sobre aquela passagem de João 21, sobre o apacentamento, né? Quando Jesus disse, tu me amas, apacenta, né, as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Depois ele fala, tu me amas, Pedro? E ele fala, apacenta as minhas ovelhas e os cordeiros também. Então ele invoca aqui, né, ele convoca aqui os discípulos para que venham apacentar, né? E obviamente que isso não é só dentro da igreja, né? Então esse é o ponto que a gente está compartilhando. Na verdade, existe esse pastoreio, na verdade, em todos os lugares. Deus quer o testemunho, né? E recebereis poder e autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo, e esse é o detalhe, né? Poder e autoridade, para que sejais minhas testemunhas. O irmão falou da questão do autoritarismo, então a gente não recebe o poder para ser autoritário, a gente recebe o poder para ser testemunha. E obviamente que Deus aí está querendo ventilar, falar um pouquinho, né, sobre a questão, eu creio, né, da solução e como que isso, né, pode ser possível dentro das nossas casas, né, como o irmão testemunhou, um bloco belíssimo, nós tivemos aí do testemunho do nosso irmão José Cristóvão, nosso presbítero aí de Cuiabá, falando um pouquinho, né, do dia a dia, né, que eu creio, né, que ocorre, né, de um jeito ou de outro, talvez mais para a família, mais para a esposa, mais para filho, cada um de um jeito, mas eu creio que é um trabalhar na vida de todos, né. Deus sempre opera nessa questão familiar. O irmão estava falando no primeiro bloco, eu estava me lembrando da minha família, dos meus casos, quando eu comecei, a dificuldade que foi com a Grazi no começo, os primeiros 2 anos, né. Hoje ela está bem atuante na obra, graças a Deus, apoia, trabalha, enfim. Agora, no começo, assim, realmente foi difícil, comecei assim, me vir muitas coisas na memória, não quis interromper o irmão aí que estava no embalo do espírito aí, mas assim, é bem interessante a gente falar sobre a questão do amor. Eu acho que essa questão agora que entra, né, irmão, com tudo isso aqui, porque como ele enfatiza se Pedro amava ele, né? E ele relacionou a questão do amor com o apacentamento. Então deixa o irmão compartilhar um pouquinho aí sobre isso. Realmente a chave é o amor, né, Cleide? O amor é a chave dessa situação e a gente não sabe amar. Primeira coisa é ter que confessar que eu não sei amar. Eu não sei o que é o amor verdadeiro. E sabe um material assim na editora que uma vez fez me cair muito as escamas dos olhos, vamos dizer assim, né, que me abriu a mente para aquilo que é o amor, e eu conheci essa realidade, mas ainda não tenho essa plenitude no meu coração. E isso é algo que eu confesso, eu peço a ele. Mas que o amor ele não se preocupa consigo, né? 1 Coríntios 13 ali, a expressão do amor, né, o caráter do amor ali. Mas você vê que o amor verdadeiro, ele leva a pessoa para perto de Deus. Uhum. Ele leva a pessoa a ser íntima de Deus. Quem te ama faz isso. Quem te ama, o fim é esse. Qualquer maneira, qualquer forma de expressar o amor, se aquele fim dela for te levar para perto de Cristo, ali tem amor. Tem uma atitude de amor. Como foi feito, eu não sei. Então é algo que a gente pegar esses princípios, ficou muito claro para mim isso. Então se eu, minha esposa, eu vou ter que fazer o que for para levar ela para perto de Cristo. A minha atitude, o fim dela, o objetivo dela tem que ser conduzir ela para ficar dependente de Cristo. Minhas filhas, no caso aqui, né, são filhas que eu tenho, né, tem que ser nessa linha. E é importante ver se eu estou fazendo isso com o agir de Cristo, com o exemplo de Cristo, ou com o agir da minha razão, que é o que a gente falou no primeiro bloco, né? Muitas vezes a gente vai com as razões ali, em vez de apacentar, a gente está
a pau sentando, né? A pessoa fala, né, tá dando uma paulada ali na pessoa, né? Tem que pegar a ovelhinha e cuidar dela, eu já quero dar um sossega nela para ela ficar quieta, mas eu estou machucando a ovelha. E isso é um trabalhar intenso, porque é uma batalha interna. Para quê? Para se negar, para deixar de olhar para si. E esse é interessante que a gente ouve tanto, né, se negar, que ele se nega, mas a gente tem que ter o objetivo disso. O fim desse negar é fazer com que a pessoa sinta o amor de Deus em você. Amém. E isso me expõe muito, né? Isso eu creio que expõe muito de nós. Todos nessa nós. linha. Com certeza. E essa questão do amor, eu acho assim, ó, que amor é esse, né? Que ama a esposa, né? Será que é um amor ágape ou é um amor por interesse, né? Porque é difícil, né? O amor natural, a gente sabe que naturalmente no braço a gente não vai conseguir atingir esse ponto. E deixa eu falar um pouquinho assim dessa virada de chave, né? Porque as pessoas confundem muito, né? Às vezes o afeto, às vezes uma necessidade, né, de afeto, o apego, com o amor que Cristo aqui se refere, né? Porque eu vejo que o ponto é desenvolver esse amor, o ágape, né, o amor fraternal, para que a gente possa até se relacionar melhor com a esposa, né? Que é o desafio, né? Sim. Eu vejo que é uma coisa bem pontual, irmão, bem que você falou isso daí. Esse amor ele vai se desenvolver. Lá em Efésios 5, 25, 26, fala que, né, que Cristo se doou para a igreja, para que a santificasse, tendo purificado ela por meio da sua palavra. E a palavra é que santifica. Então, assim, irmão, primeira coisa, esse amor não tem interesse. Eu não vou ficar tratando minha esposa bem para poder fazer o que eu gosto, o que eu quero. Vou fazer o que ela quer, vou abrir as concessões, sei lá, o que quer que seja, para que ela fique animada e feliz comigo. E aí, isso vai ser um comércio. E uma hora vai chegar uma escassez, eu não vou ter mais o que dar para ela. E é muito comum então, isso, né? Então assim, aí vou entrar no desespero, eu tô no comércio com ela, no comércio eu abro, eu cedo, eu faço, além disso afasta toda a intimidade, a unidade verdadeira. Mas Cristo deu a receita, né? Eu tenho que amar como Cristo amou a igreja. O que ele fez? Ele se doou pela igreja. E eu tenho que, aí que eu vejo o ponto do apacentamento, irmão, do amor. Porque uma pessoa que não quer, muitas vezes, uma pessoa que está com dureza, que a pessoa está com um sentimento embotado ali, eu tenho que ter a paciência que Cristo tem, então eu tenho que pedir para ele, tem que depender de Cristo. Eu tenho que buscar em Jesus o que essa ovelha precisa, Senhor, onde que é o pasto que eu tenho que comer, me guia, Senhor, o Senhor é o pastor perfeito, né? O Senhor sabe onde está o pasto. E eu tenho que dar a palavra para ela, porque é o Cristo que vai entrar no coração dela, limpar o coração dela. Então, de forma prática, eu tenho que levar diariamente a expressão de Cristo em mim para minha esposa, porque ela está comendo de Cristo quando eu faço isso, e levar ela a tocar Cristo nas palavras, compartilhar a palavra para ela. Eu tenho que santificar ela pela palavra. Então, eu como marido e como pastor, eu tenho que entregar a palavra para ela. Aí, entre os conflitos internos nossos, no caso eu vejo muito meu, né, isso, falando. Mas a pessoa não está com disposição, tem dia que está, tem dia que não está. Ou então o filho tem hora que está legal também, não está. E aí você já não quer se cansar com aquela situação, né? Você já quer dar uma resolução naquilo. E aí entra a falta do amor, né? Que a gente quer fazer pela força do braço. E eu vejo que o Senhor está falando para a gente não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, ou seja, eu tenho que ter uma atitude de fé. Para eu amar alguém, eu tenho que me negar e tenho que ter fé. Não tenho como. Porque eu vou ter que confiar que Jesus vai fazer aquilo em mim e vai fazer no outro. Então esse amor é levar a pessoa para perto de Jesus. Se vai demorar um dia, 3 dias, um mês, um ano, eu tenho que ir batendo. Senhor, me ajuda. Orar por essa pessoa. Senhor, abre o coração dela. Aí a gente vai vacilar, eu vacilo. Aí você tem que se arrepender, tem que gritar, abrir o coração para Deus. Faz do jeito que você sabe fazer, né? Mas você tem que confessar ao Senhor que você precisa do auxílio dele. Que você não sabe guiar a tua família. Porque a igreja, irmãos, o amor que as pessoas vão sentir lá fora é que você tem na casa com teus parentes e com seus familiares. Essa é a verdade sua, aqueles que estão perto de você. Se você não tem esse amor fluindo, você vai ter uma aparência com os outros, que uma hora vai estourar. E Deus não vai dar um mau testemunho desse. Então ele trabalha a gente pontualmente para que a gente possa expressar esse amor. E é claro que ele não vai deixar tudo 100% pronto para só a gente sair para fora. Claro que não. Ele vai trabalhando em áreas e ele vai usando já onde ele já venceu na gente. Amém. Eu acho que tem um ponto aí que é questão assim, né? Sumiu o seu áudio, Kleber.
E eu vejo assim, irmão, que nisso tem dois pontos aqui que a gente precisa realmente, um deles, né, que é a questão do posicionamento. Eu vejo assim, do marido, né, nessa relação, porque muitas vezes eu vejo assim, que a gente acaba não se posicionando, né, e esperando, nesse sentido, assim, de a gente se posicionar e aguardar no Senhor, né? Então, assim, deixa eu, para esse ponto, irmão, compartilhar um pouquinho ainda nesse finalzinho do segundo bloco, e vamos deixar o outro ponto aí para o terceiro bloco. Essa posição, eu vejo, Cleider, que é, sabe, aquela decisão de fazer o que o Senhor pede, é seguir a visão do Senhor. Se eu sou autoridade numa casa, não para autoritarismo, mas para poder conduzir essa família, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me gastar para fazer aquela família conhecer Jesus. E aí, claro que vai ter muitas oposições, isso é claro, eu vejo na minha casa, eu vejo na minha carne, tem oposição de tudo que é jeito, né? E aí a gente vem esse ponto, né? A gente não quer se gastar, mas, poxa, eu tenho que, o senhor falou, de dia e de noite te alimento da palavra, então eu tenho que me gastar. Senta na tua casa, ensina teus filhos, a tua família a palavra. Como falou aqui em Efésios, né? Santifica a tua esposa pela palavra, porque ela vai te auxiliar. Eu tenho que olhar o fim das coisas. Porque se eu não olhar o fim disso, eu quero minha esposa uma auxiliadora, eu quero ver meus filhos como flechas na mão do arqueiro, como diz lá no Salmo 127, 128, se não me engano, que eles vão atingir o inimigo, eles vão lá adiante, né? Eu quero ver meus filhos na mão de Deus, atingindo as trevas, derrubando os caminhos, né? Tendo sido vitoriosos em Cristo. Então o meu gastar tem que ser para isso. Se eu não olhar esse fim, eu não vou ter ânimo nenhum. Eu vou desanimar, eu vou querer chutar o balde e ir embora. Né? É assim que vai acontecer. Mas não, se a gente lembra dessas palavras, a gente começa a falar para o Senhor que a gente quer cumprir, ele começa a dar o refrigério no nosso coração, sabe? Ele começa a trabalhar, ele começa a expor mais a gente. Cada dia eu estou ficando mais exposto. Todo dia eu estou sem ter disposição. Eu estou vendo fraqueza, mas eu estou dando glória a Deus, porque vai quebrar tudo em nome de Jesus. Fala, Senhor, passa a tempestade, limpa tudo, tem que tirar, remove do chão as coisas, mas faz ficar tudo pleno, né? Porque depois vai vir aquela bonança. Mas é a hora, porque é uma questão de liberdade no Senhor, sabe, irmão? Você tem uma vida livre, uma casa livre, você tem um fluir de testemunho, não importa as coisas que estão acontecendo aqui fora, se as pessoas estão olhando bem ou mal. Então isso é algo que tem que trabalhar muito na gente. Eu tenho que olhar o fim disso. E só tem um caminho, é fazer o que o Senhor pede. Então eu realmente confesso, irmão, tem hora que a gente não quer, você não quer se gastar para falar, poxa, a pessoa você vai chamar para fazer um compartilhar, reclama e murmura, né? Você vai falar para os filhos, não assiste isso, dá berro e choro. Não toca naquilo, né? Você vai conduzindo, gasta. Não come, não faz. Pede perdão, pede desculpa, mas esse é o trabalho de pai e mãe, se gastar. E aí o Senhor vai fortalecer a gente, e a gente tem que entender uma coisa também, né? Eu vejo, porque o Senhor está mostrando para mim. Não é por força nem por violência. Então, cada atitude dessa que eu estou vendo as fraquezas, eu tenho que falar, Senhor Jesus, é o Senhor quem convence do pecado, é o Senhor quem convence da justiça e do juízo. Por amor ao teu nome, Senhor. Fala nessas mentes aquilo que é da tua vontade, faz elas ficarem conformadas ao Senhor, faz com que a minha vida também se conforme à tua, porque minha mente pare com essa resistência de me entregar. Sabe? É sempre aqui e lá. Lá é para que dependa de Cristo. Aqui é para que eu seja submisso a Cristo. Amém. E geralmente então, a gente espera que seja lá primeiro, né? A gente sempre quer que seja lá, porque o velho homem não quer tirar nenhuma lasca, perder nenhuma lasca. É verdade. Então a gente sempre o problema é a esposa, o problema é o vizinho, o problema é o chefe, o problema é qualquer coisa, menos o cara, né? Então, assim, Fala aí. Não, eu dou graças a Deus que eu creio que o Senhor já iluminou muita gente pela comida, né? A gente já está exposto. Quando comer a situação ruim, quer vir uma dorzinha de murmurar, o Senhor fala, peraí, tem problema em você. Então já expõe bastante a gente quanto a isso. Isso é bom. É bom quando a gente está vendo isso. Amém. Bom, vamos fazer um intervalinho, encerrando aqui o segundo bloco, bate-papo edificante com o nosso irmão José Cristóvão Júnior, diretamente de Cuiabá. Eu estou aqui em São Paulo, ele está lá em Cuiabá. A gente está aqui nesse intercâmbio via internet. Agradeço aí a paciência dos irmãos também, que nos acompanham aí em função, né, da imagem e som, mas nós estamos aqui dando o melhor para que a gente possa se conectar com irmãos de outras regiões, para que você possa aí desfrutar de um bate-papo muito edificante, como nós estamos tendo hoje aí, falando de família e relacionamento em plena quarentena, né? Momento aí que o povo brasileiro está vivendo, um momento de muita necessidade, né, de muito amor,
a necessidade de Cristo, e fica aí, né, o chamado para nós estarmos aí trabalhando essas questões dentro de nós, para que a gente fique leve, né, para que a gente possa ser usado pelo Espírito, e que a gente não fique só, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso umbigo, que é muito comum isso, né? A gente se preocupar sempre com muitas coisas que são nossas, e isso é uma estratégia do maligno, inclusive, para que a gente não expanda, né? A gente acaba ficando engessado e amarrado, muitas vezes, nas coisas que são nossas, né? Que na verdade nada é nosso, tudo é do Senhor, e Deus tem um chamado para cada um de nós, e nós temos que despertar para esse chamado, para a gente não ficar aí engessado, o tempo está passando, nós estamos na era da graça, e às vezes nós estamos dormindo emburrado um com o outro, né, dentro de própria casa, às vezes com um parente ou com um A, com um B, perdendo tempo, né, porque na verdade o Senhor quer que a gente seja alegre e seja feliz. Então, esse bate-papo está muito pertinente para o momento, eu creio que é um momento de a gente poder, não só em função de quarentena, até porque eu creio que agora a vida pós-corona vai realmente, isso ainda vai longe, essa questão toda, a vida das pessoas estão mudando, e é um momento de reflexão, né, não importa a época, né, mas eu creio que é um mundo agora novo, né? Uma vida da própria igreja nova, e Deus está mexendo com questões que a gente já tinha que ter, talvez, trabalhado antes, e agora o Senhor está nos oportunizando, acelerando um pouco esse processo, tendo em vista, né, que agora os relacionamentos, né, o relacionamento interpessoal, ele passa a ser de uma forma aí, diferente, né, a partir de agora, até em função aí de restrição, em função assim de prevenção, né, a gente praticamente vai ter que começar a viver de uma forma nova, se adaptar, se reinventar, para que a vida continue, a economia continue, e assim a expansão da obra ocorra também nas nossas vidas e também através de nós como multiplicadores. Papo muito edificante, e o ponto que nós temos que trabalhar agora, eu creio aí nesse terceiro bloco, é a questão da fé, né, em cima, junto com tudo isso aí que Deus trouxe hoje. Amém? Fique ligado, já voltamos aqui, um bate-papo muito edificante. Quinta ao Vivo.